Sejam muito bem-vindos, amados, aqui ao Estatuto da Criança e Adolescente, né, o famoso ECA, voltado aí para o concurso da SEDEST MID. Essa lei, ela é uma lei gigantesca, que ela tem vários pormenores, né? Porque se eu fosse fazer uma analogia a essa lei, ela é uma lei que coloca no mesmo barco, na mesma legislação, o Código Penal brasileiro e o Código Civil brasileiro, mais o processual penal, mais o processual civil. Só que sem ser para o âmbito para os maiores, voltada especificamente para os menores, né? Aqueles ali que em regra são menores de 18 anos, com algumas ações para algumas exceções para algumas ações que nós vamos ver. Essa lei, além dela ser gigantesca, ela tem vários pontos que a probabilidade de cair em uma prova voltada para assistência social é menor, né? Então, há uma necessidade da gente focar naqueles pontos que tem mais chance de, obviamente, cair. Detalhe importante, eu realmente acredito que sobre o ECA deve cair aí no máximo duas questões, apesar dela ser gigantesca, tá? E essas questões elas já estão vinculadas a umas determinadas ações específicas, né? Alguns argumentos específicos. Tem um material aí com essa lei estruturada de uma forma mais didática para você, né? E aí nós vamos exatamente analisar este material, né? A primeira definição que nós temos que entender, já que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é exatamente saber quem é criança e quem é o adolescente, perfeito? Então vem aí comigo para gente verificar essa ação, né? O ECA, a Lei 8.069 de 90, vai dizer para gente o seguinte, que criança é aquela pessoa de até 12 anos de idade incompletos, né? Ou seja, 11 anos, 364 dias, né? Porque é 12 anos de idade incompletos, perfeito? Então, até ele incompleto. Isso é uma criança, né? Existem diferenças claras aqui no estatuto, né? Por exemplo, uma criança não tem ali medida socioeducativa. Não, uma criança é medida educativa. É diferente, tá? É diferente. Agora, os adolescentes, esses são entre aqueles de 12 e 18 anos de idade. Entre 12 e 18 anos de idade. Essa é a definição do ECA para adolescente, tá? Para adolescente, certinho? Porém, a própria lei vai dizer o seguinte, que este estatuto, ele pode ser aplicado excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, né? Essa definição, ela é importante porque o examinador pode tentar colocar alguns peguinhos pra gente na hora da prova sobre isso. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Se um adolescente de 17 anos cometeu um ato infracional, porque adolescente comete ato infracional, não comete crime. Se um adolescente de 17 anos cometeu um ato infracional de ter matado 10 pessoas, este adolescente, ele vai iniciar, obviamente, sobre a decisão do juiz da vara, infância e adolescente, esse juiz tomando uma decisão, esse adolescente vai iniciar então uma medida socioeducativa quando ele tem 17 anos. Essa medida socioeducativa, ela pode ter uma duração de até 3 anos, né? Ela não tem a data final, ela só tem a data inicial. Funciona assim, vamos entender. O senhor juiz toma a decisão e diz: este jovem, por ter cometido tal ato infracional, irá ter uma medida socioeducativa em tal local. Então ele estabeleceu isso. E ele fala, inicie essa medida tal dia. Aí o juiz inicia a medida. Não tem data de término. Não tem, né? O que a lei vai dizer, o que o estatuto vai dizer, é que essa medida não pode ser superior a 3 anos.
É isso que o estatuto vai dizer. Ela não pode ser superior a 3 anos. Então entenda, se aquele adolescente de 17 anos cometeu um ato infracional de ter matado 10, o juiz decidiu que ele vai ter a medida socioeducativa iniciada aos 17 anos, né? Isso significa que ele vai permanecer lá, podendo permanecer lá ainda durante os seus 18, durante os seus 19, durante os seus 20 anos, né? Chegando até mesmo aos 21 anos. Aí, essa possibilidade. É por isso que ele fala, excepcionalmente essa lei será aplicada àqueles entre 18 e 21 anos. Agora, óbvio, se um ato criminoso foi cometido por alguém de 18 anos ou mais, né, essa pessoa, né, não terá ali as ações do Estatuto da Criança e Adolescente. Não, essa pessoa irá responder conforme o Código Penal brasileiro. Perfeito? Então lembre-se, criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18, sendo excepcionalmente essa lei sendo aplicada também àquelas pessoas entre 18 e a 21 anos de idade. Beleza? Tranquilo? Bom demais, né? Beleza, né? A lei ela vai falar aí sobre alguns direitos das crianças, tal, né? Bastante simples, bastante comuns, nós conhecemos, né? Porém, ele vai falar ali de algumas prioridades para essas crianças. E essas prioridades nós temos que lembrar, né? Entre essas prioridades ele diz, olha, tem primazia, a criança e adolescente, tá? Tem primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Né? Qualquer circunstância. Certinho? A primazia da criança e adolescente em qualquer circunstância. Tem precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Tá? Então ele tem uma precedência nesses serviços. Ele ainda tem preferência na formulação das políticas sociais públicas. Né? Preferência na formulação de políticas sociais públicas para crianças e adolescentes. E ainda ele tem ali uma destinação privilegiada de recursos públicos, né, na área de proteção à infância e à juventude. Então, parte dos recursos públicos será destinada diretamente relacionadas às ações voltadas para a proteção da infância e da juventude. Bastante simples, bastante tranquilo. Beleza isso? De boa? Bom demais, né? E aí nós chegamos nos direitos fundamentais que o ECA vai nos dizer. Né? Ele me daria alguns direitos fundamentais para essas crianças. Certinho? Entre esses direitos fundamentais, nós já começamos com aquele direito, né, que ainda é dado à parturiente, né, a mãe, a gestante. Certinho? Tanto que ele fala assim, é assegurado à gestante através do SUS o atendimento pré e perinatal. Então, tanto o pré-natal quanto o perinatal, né, é dado à mãe. Isso está no ECA, tá? Isso dado à gestante, né? Esse atendimento dado aí pelo SUS. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico, acompanhou na fase do pré-natal, preferencialmente, né? É difícil isso acontecer em grandes cidades, isso é mais fácil acontecer nas pequenas cidades, mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, né? Mas é ali um direito, né? Direito ali. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à criança, à mãe, né, à gestante e tal. Dar assistência psicológica, né, à gestante. Isso aqui é bastante importante, né, dar uma assistência psicológica à mãe, tanto no pré-natal quanto no pós-natal. Certinho? Inclusive, né, assistência quando essa mãe manifestar o interesse de colocar a criança para fins de adoção, né? Então isso será colocado nesse âmbito também. O poder público vai oferecer condições adequadas ao aleitamento materno, né? Inclusive aos filhos de mães submetidas a medidas privativas de liberdade. Né? Isso aqui eu quero fazer um comentário com vocês, que é um comentário importante. Nos presídios para as mulheres adultas, né? E também nas internações das adolescentes que cometeram o ato infracional, essas, caso estejam ali gestantes, elas terão todos os direitos
como gestantes. Não só elas, obviamente, mas dos seus filhos, das suas crianças, né? Também tem esses direitos, certinho? Então isso significa que essas mães, elas terão acesso ao pré-natal, elas terão acesso a médicos, a enfermeiros durante o processo de parto, mas depois que a criança nasce, pós ali, né, essa criança irá permanecer com a mãe durante o momento da amamentação, durante o período de amamentação. Na prática, esses lugares têm uma área separada para as mães e as suas crianças. Tá? Então, um presídio tem lá uma área separada para as mães e as suas crianças. Né? Esse processo fica ali durante a amamentação e aí você vai ter uma regulamentação que vai dizer o seguinte, que haverá depois de algum tempo, né, de uma forma gradativa, a separação da criança da mãe temporariamente, enquanto a mãe está sobre aquela medida ali de prisão ou numa medida socioeducativa, no caso de uma adolescente. Como assim, Kennedy? Resumidamente é o seguinte, a criança está lá no presídio com a mãe amamentando, a criança vai crescendo, aí a criança começa a receber visitas, né? Essas visitas elas são ampliadas exatamente porque a criança não está presa, a criança tem aí o direito à visita, né? Começa a receber visitas. Depois de algum tempo, as visitas levam a criança para passear. O pai da criança, por exemplo, os avós da criança, por exemplo, né, levam a criança para passear. Depois, aí volta com a criança. Aí depois esses passeios eles vão ficando um pouquinho mais longos, né? Depois um pouquinho mais longo, até que chega um dia que a criança vai e a criança só volta para visitar a mãe, enquanto a mãe estiver sobre aquela medida socioeducativa, porque a criança não tem nada a ver com a conversa. Perfeito isso? Então é assim que funciona dentro do processo, inclusive dentro do processo legal, a análise dessa relação da mãe com a respectiva criança. Beleza, 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 beleza. Ok. Né? E aí ele vai falando o aspecto da saúde que todos têm, né? Atendimento integral à saúde, acesso universal, atendimento especializado, né, para crianças e adolescentes que tenham deficiência, né? A lei ainda fala portador de deficiência, mas são pessoas com deficiência. Incumbe o poder público fornecer gratuitamente ali medicamentos, próteses a essas pessoas e outros recursos relativos à habilitação e à reabilitação, bem tranquilo, né? A saúde deve atender em tempo integral as internações dessas crianças e adolescentes, ok? E aí eu chego nesse pontinho aqui, que é um pontinho que não chamou a atenção porque ele pode cair na sua prova, né? Ele diz o seguinte, os casos de suspeitas ou confirmação de maus tratos contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar na respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Né? Isso aqui, o que nós estamos falando, é um ato importante, né? Que, inclusive, né, eu já passei por esse elemento quando eu estava na Secretaria de Educação, né, do Estado do Goiás. E tivemos ali situações aonde que desconfiávamos, não tínhamos a certeza, mas desconfiávamos de agressão para com alguns adolescentes. Né? É óbvio, né? Por lei, nós precisamos informar isso ao Conselho Tutelar e o fizemos. E o Conselho Tutelar toma suas devidas medidas a partir daí. Né? Exatamente essa obrigatoriedade é para qualquer pessoa, entenda isso, é para qualquer pessoa, primordialmente adulta, né, que tenha informação sobre essa possibilidade, a suspeita de tal ação de maltratar essas crianças e adolescentes. Beleza isso? Tranquilo? Basta a suspeita para ter a obrigatoriedade da denúncia. Não é necessário ter a prova, a certeza. Né? Basta a suspeita para esse fim. Preste atenção nisso, beleza? Ok. Tem crianças ali, terão assistência, programa de assistência médica, odontológica, educação sanitária. É obrigatória a vacinação das crianças, beleza, tal.
né? As crianças e adolescentes têm direito à liberdade, respeito à dignidade, né? Respeito à liberdade em todos esses aspectos aqui, né? Envio, opinião, expressão, crença, culto, participação da vida familiar, esporte, participar da vida política, buscar refúgio, auxílio e orientação, direito ao respeito, né? Integridade física. Quando a gente fala em respeito, nós estamos falando integridade física, psíquica e moral da criança, beleza? Tá? Então, direito a respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança, tá? E isso em todos os seus elementos, não, elas têm esse direito também. Direito à dignidade, né? Dignidade no sentido de cidadania, né? Basicamente, nós temos que lembrar que essa dignidade é dada quando o tratamento é dado de forma humanitária. É por isso que ele fala, né? É necessário velar por essa dignidade, evitando qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor a essa criança ou esse adolescente. Isso aqui é muito importante, apesar de ser bastante simples, mas é muito, muito importante. Né? Ele diz o seguinte: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e excepcionalmente em família substituta. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Né? Aqui também é necessário a gente comentar, porque o examinador pode vir com historinhas, com análises, né? E aí a gente precisa ter uma ideia sobre o que o cara está falando aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos entender o seguinte. Existe um termo em latim que define fortemente uma relação jurídica brasileira. Inclusive, esse termo já foi mais usado no passado, mas ele define fortemente uma relação jurídica, que é a ideia do pátrio poder. Ou seja, que são os pais que têm o poder de educar os seus próprios filhos. Para que uma criança seja retirada do seio de sua família, da relação com seus pais, é necessário que seja algo extremamente grave. O próprio ECA vem nos dizer situação, né, ali de pessoas viciadas em entorpecentes. É uma situação extremamente grave que aí pode ser retirado temporariamente e às vezes definitivamente essa criança da relação dessa família. Né? Mas são situações graves. Não é qualquer motivo que o Estado pode intervir, né, na relação das crianças para com seus pais. Não é qualquer motivo. Perfeito? Não é qualquer motivo. Certinho? Exatamente porque é primazia dos pais, é responsabilidade maior dos pais sobre tal ato. Tá? Porque se fosse isso, né, se fosse por qualquer motivo, se a gente colocasse, por exemplo, a pobreza como a miséria, né, como motivo para retirar a criança do seio das famílias, o que não iria faltar era o Estado tirando crianças de famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza em nosso país. Isso não é um motivo, não é um motivo, perfeito? É por isso que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente vem nos dizer: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família. E, excepcionalmente, não é regra, é exceção, em família substituta. E excepcionalmente em família substituta. E mesmo quando isso acontece, nós temos que atuar no sentido de reintegração familiar, né, ou colocação em família substituta dessas crianças. Perfeito? Reintegração familiar, quando houve ali a quebra do vínculo, né, dessa criança ou desse adolescente com a família, né, ou a colocação dela em uma família substituta, né, uma família substituta. Perfeito isso? Tá? Isso é importante aí. Ok. Tá? O que eu expliquei está aqui nesse pontinho aqui, né? Ó. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar.
E aí, óbvio, né? Aqui vai dizer abaixo. Caso esteja em uma situação de carência, a família, você não chega lá tirando a criança. Você, obrigatoriamente, irá auxiliá-los, colocando ela nos programas oficiais de auxílio para este fim, né? Para esse fim. O outro ponto, bastante óbvio também, para que alguém venha perder ou ter os direitos do poder familiar, né? Ou do antigo pátrio poder. Hoje a gente usa utilizado mais o termo poder familiar, né? Mas que é fundamentado lá no pátrio poder com algumas mudanças linguísticas dos termos. Não irei entrar no mérito, né? Mas quando ele fala dessa perda ou suspensão do poder familiar, é óbvio, né? Suspender é temporário, perda definitiva, né? E isso só pode ser feito pelo Batman. É o Batman que tem que decidir. O Batman, Kennedy, ou seja, o juiz, o capa preta, o Batman, né? Isso deve ser necessariamente decidido judicialmente, tá? Judicialmente para tal fim. Beleza. Aqui ele vem falando de família, né? Dá algumas definições de família, certo? A primeira definição é a definição de família natural, pais, né? E seus descendentes. Família extensa ampliada, né? Outras pessoas envolvidas na família, né? Dá uma lida aí depois. E aí a gente chega da família substituta. Essas crianças e adolescentes podem ser colocados em situação de família substituta. Elas podem ser colocadas em situação de família substituta em 3 formas. Primeira forma, a guarda. Segunda forma, a tutela. Terceira forma, a adoção. Então, as crianças e adolescentes poderão ser colocadas em famílias substitutas por guarda, por tutela ou por adoção, tá? Por adoção. Certinho? Perfeito? Tá? Para isso acontecer, irá ouvir profissionais, pessoas envolvidas, né? Sendo que a criança sendo maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência para esse fim. Se a criança for maior de 18 anos de idade, o juiz irá levar em consideração o consentimento da criança, obviamente depois de passar essa criança por outros profissionais, psicólogos, né, entre outros. Beleza. Na apreciação do pedido leva em consideração a relação familiar, grau de parentesco, né, relação de afinidade, afetividade, né, ok. Os grupos de irmãos, muito importante isso. Irmãos serão colocados sobre adoção e tutela, né, ou guarda da mesma família substituto, certinho? Então a regra é essa: irmãos são colocados na mesma família substituta, essa é a regra. Porém, existe um salvo que essa situação possa gerar risco a essas crianças. Se tal situação gerar risco a essas crianças, poderá diluir, né, em famílias substitutas diferentes. Perfeito? Então, isso deve ser levado em consideração. A regra é que seja junto, mas se gerar risco, pode ser diluído. Né? Tanto que ele fala assim: ressalvada a comprovada existência de riscos de abuso ou outras situações, justifique plenamente e a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se em qualquer caso evitar rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Né? Você sempre tenta evita o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Evita, né? Mas evitar nem sempre consegue, mas você busca evitar isso. A colocação em família substituta será precedida de uma preparação, tem que ter preparação gradativa e acompanhamento posterior de tal ação. Né? Beleza. E aí entra nesse pontinho que ele é bem importante, fala assim: a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admitível na modalidade de adoção. Entendeu? Vou repetir. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então não existe tutela, não existe guarda para a família substituta estrangeira.
só na modalidade adoção e em medida excepcional. Em medida excepcional, ou seja, tem que ter passado por todas as ações aqui do Brasil, né, internamente, e aí sim, uma possibilidade pode se abrir a uma adoção de uma família estrangeira. Isso aqui é importante no sentido de evitar aí tráfico de pessoas, né, inclusive tráfico de pessoas para fins de adoção. Por isso, né, ele coloca essa situação aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? E aí é óbvio, né? Existe diferença entre guarda, tutela e adoção. Existe essa diferença. Existe essa diferença. Vamos começar por guarda. Primeiro, a guarda, nós estamos falando do indivíduo. É isso que eu quero que você lembre. A guarda, nós estamos falando do indivíduo, ou seja, da criança, do próprio adolescente. A guarda obriga a família substituta a prestação de assistência material, moral e educacional a essa criança. Perfeito, certinho. Conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, por exemplo, se eu tenho uma guarda de uma criança, e então se eu tenho a obrigatoriedade da prestação da assistência dessa criança, e eu sou católico, e como tal, eu frequento a igreja católica, eu levo essa criança à missa, coloco essa criança na catequese, e isso é uma ação contrária aos pais, os pais dela não querem, só lamento para os pais. Por quê? Porque a guarda da criança está comigo. Simples assim. Tá? Simples assim. Perfeito? A guarda não é algo simples de conseguir, tem muitas questões por trás, né? Mas tendo, a guarda é minha. Ela me obriga a essa prestação de questões material, moral e educacional. Kennedy, mas igreja não se encobra aí. Como que não? Né? Igreja se engobra principalmente no campo moral e até mesmo no campo educacional, tanto em um quanto o outro. Então entra dentro desse processo, sim. Tá? E aí existe um detalhe importante. Quando eu falo em guarda, que é essa concepção, essa é a definição básica de guarda. Quando eu falo em tutela, eu quero que você entenda o seguinte: que dentro da tutela tem o dever de guarda. Isso é óbvio. Uma pessoa que tem a tutela de uma criança, de um adolescente, deve dar a ela o dever de guarda. Ou seja, a tutela engloba o dever de guarda. Simples assim. Perfeito isso? Tá? Da adoção, da mesma forma. Uma pessoa que tem adoção de uma criança, essa pessoa tem, obviamente, ali, lhe garantir o dever da guarda. Dar a ela assistência material, moral e educacional. Então, guarda, ela se encontra, ela isoladamente, só guarda. Ela se encontra dentro da tutela e ela se encontra dentro da adoção. Perfeito isso? Tranquilo? Porém, a guarda, ela só estará sozinha, fora da tutela ou fora da adoção, de forma excepcional. Não é a regra, é a exceção. Perfeito? Então, a guarda, né, excepcionalmente se referirá à guarda fora dos casos de tutela e adoção. Perfeito isso? Excepcionalmente. Para ali atender situações peculiares, suprir falta eventual dos pais ou responsáveis. Tá? Então, excepcionalmente, alguém pode ter só a guarda. A regra é que a guarda esteja juntamente com tutela ou juntamente com a adoção. De boa? Tranquilo? Tá. O direito à guarda não impede o direito de visita pelos pais.
assim como o dever de prestar alimentos a essas crianças. Então, os pais têm o dever, têm o direito, né, à visita, certinho, e também têm o dever de prestar alimentos à criança. Certinho? Isso é um direito dos pais e um dever dos pais. Né? A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial. Ou seja, a guarda não é definitiva. É isso que eu quero que você entenda. A guarda não é definitiva. É o juiz que dá a guarda. Então, o juiz tira a guarda. A qualquer tempo. Desde que ouvido o Ministério Público. Tranquilo isso? De boa? Beleza? Ok. Da tutela. A tutela, ela é para pessoas de até 18 anos incompletos. Então, eu posso ter uma tutela de uma criança, de um adolescente até 18 anos incompletos. É óbvio que isso é necessário que haja ali a decisão judicial, né? E a decisão judicial tem que ter ido mais além para poder dar a tutela a alguém. É necessário que essa decisão judicial tenha retirado desta família o poder familiar, seja pela perda ou seja pela suspensão. Seja pela perda ou seja pela suspensão. Aí é oferecido a tutela. E a tutela está nos termos da lei civil. Traduzindo, o tutor, né, aquele responsável pela tutela, ele é responsável pela pessoa, ou seja, pela educação, pela moral, né, ali pelas questões materiais daquela pessoa, perfeito? Mas não só. Ele passa, inclusive, caso essa criança ou esse adolescente tenha o direito de gerenciar os bens dessa criança e desse adolescente. Porque ela é o tutor na forma da lei civil, e a lei civil permite tal ação. De boa? Tranquilo? Tá? Então é isso que eu quero que você entenda. E a adoção? A adoção nós temos vários fatores. Vários fatores. E aí a gente precisa definir algumas coisas. Primeiro, a adoção é o último dos elementos. Né? É algo que vai e não volta. Ou seja, adotou da adotado. A tutela, como houve uma suspensão do poder familiar, ou a perda, mas se é a suspensão, pode ainda haver uma ação divergente do juiz. O juiz pode voltar atrás, ou um outro juiz tomar uma decisão contrária àquilo, né? E aí a tutela voltar aos pais. Né? Agora, a adoção não. A adoção não. Tanto é que eu quero que você entenda o seguinte para visualizar e você não esquecer. Quando se adota uma criança, a certidão de nascimento da criança muda. Óbvio. Porque a criança passa a ser filho daquele que a adotou. E quem adotou passa a ser pai ou mãe daquele que foi adotado. Isso na certidão de nascimento, então, terá assim, pais. Vai estar os pais adotivos lá na certidão de nascimento. O nome dos pais adotivos. Vai estar lá o nome dos avós dos pais adotivos. Ou seja, o status muda completamente. A criança torna-se filho. Eu sou de uma percepção que todos os filhos devem ser adotados. Eu sou dessa percepção. Todos os filhos devem ser adotados. Sejam eles filhos naturais ou seja eles filhos provenientes de outras famílias, ou seja, aqueles que nós chamamos de adotados. Porque a adoção é uma percepção de amor. Então, quando você adota uma criança, seja ele natural ou não, significa o ato de amar aquela criança. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Né? A minha filha é natural, mas eu a adotei. A adotei porque o amor, antes de qualquer coisa, é uma decisão. Olha o professor filosofando aí. Né? É uma decisão. Então, a adoção, ela passa a ter uma responsabilidade muito maior. Uma vez adotado, é adotado. Os irmãos se tornam irmãos, de fato e de direito. A herança será dada a essa criança na igualdade de direitos dos outros filhos ditos naturais.
Então, essa criança ela passa a ter uma relação familiar documental. Documental. E é por isso que ela tem que ter vários elementos de resguardo sobre essa situação. Vamos a eles. Adotante. Quem adota, né? Maior de 18 anos, adota. Questão de prova. Casados, errado. Porque a lei é clara. É independentemente do estado civil. Maior de 18 anos, independentemente do estado civil que adota. Perfeito isso? Adotando, quem adota? Quem é o adotado, né? Obviamente. Aqui tem um detalhe importante. Detalhe importante. O adotando tem que ter 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Vamos devagar com o andor que o santo é de barro aqui. Vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Em regra, o adotando tem que ter até 18 anos. Essa é a regra. Até a data do pedido da adoção. Agora, se essa criança, esse adolescente já estava sob a guarda ou tutela de quem está pedindo a adoção, neste caso, tal ato pode superar os 18 anos. Tal ato pode superar os 18 anos. Porque aquela criança já estava sob a guarda ou a tutela daqueles adotantes. Então, o processo pode ser autorizado pelo juiz depois dos 18 anos. Perfeito isso? Tranquilo? O pedido, inclusive, pode ser feito depois dos 18 anos nesta situação. O pedido pode ser feito. Tranquilo? Ponto fundamental para fins de prova. O adotante deve ser 16 anos mais velho do que o adotando. Óbvio, né? Óbvio. Então, se eu tenho 18 anos e quero adotar, tem que adotar uma criança de até 2 anos. Tem que ter 16 anos de diferença, né, em relação ao adotando. Perfeito? Tá? É um prazo interessante, é um prazo viável para tal fim. Né? Depois ele fala sobre adoção conjunta. Ou seja, duas pessoas querem adotar. Um vai se tornar pai e outro mãe. Uma adoção conjunta. Ou pais ou mães. Né? Não necessariamente pai e mãe. Uma adoção conjunta. Neste caso, é necessário, é indispensável, ou seja, é necessário, é obrigatório que eles estejam casados civilmente ou mantenham união estável. Estejam casados civilmente ou mantenham união estável. Mas tem um detalhe. Não basta estar no documento ali a questão de cônjuge, ou seja, uma certidão de casamento, casado civilmente, ou uma união estável provada documentalmente ou não, porque a união estável tem vários fatores no âmbito civil, né? Às vezes ela pode ser provada documentalmente mediante ali no cartório ou não precisa necessariamente ser provada no cartório, tem ali alguns elementos que conseguem provar essa união estável, né? Apesar dessas duas situações, essa condição familiar tem que ser provada uma estabilidade da família. Uma estabilidade da família. Certinho? Traduzindo, é uma tentativa, né, de que essa criança, ao ser colocada nessa família, ela venha permanecer na família, em uma família estável. Né? Ou seja, uma família que não haja, por exemplo, um divórcio por qualquer coisinha boba. Perfeito? Então, por isso que ele coloca essa situação. Tá? Mas é indispensável isso, se a adoção for conjunta. Um solteiro não precisa passar por isso. Mas se é conjunta, tem que passar por esses elementos. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando, né? Bastante tranquilo.
A adoção depende dos consentimentos dos pais ou o representante legal do adotando, né? Mas consentimento dos pais. Os pais têm que conceder a ação de adotar, porque muda, né? Aí que a gente tá falando dos pais naturais, certo? Ou um representante legal do adotante. Vamos supor que os pais estejam falecidos ou que a criança nem os pais conheceu, né? Então tem que ter um representante legal. Esse representante legal pode ser o próprio juiz, tá? Então há aí uma ação para tal fim. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. É óbvio, né? A família perdeu o poder familiar, já não tem mais ali essa decisão, né? Ou os pais sejam desconhecidos. Por isso que eu falei que o juiz decide nesses casos. Beleza. O adotando maior de 12 anos será também necessário o seu consentimento. Se é maior de 12 anos, passa pelo consentimento desse adotando, né? É importante isso, bem importante, tá? Muito importante, muito importante. A adoção precisa passar por um estágio de convivência. Muito importante isso. Muito importante. Agora você tem que pensar comigo. Se por acaso essa criança já estava na família, sob a guarda de uma família, sob a tutela de uma família, antes do pedido da adoção, é óbvio que esse estágio de convivência pode ser dispensado. Isso é óbvio. A criança já está sob a guarda lá há 5 anos da família, né? Que estágio você quer de convivência a mais? Então é óbvio que isso pode ser dispensado, tá? Pode ser dispensado. Tranquilo? Mas se não tem essa ação, estágio de convivência, tá? Estágio de convivência. E aí eu tenho um ponto importante que eu quero comentar com você, que é o seguinte: a simples guarda de fato não autoriza a dispensa de realização do estágio de convivência. Traduzindo, guarda de fato é aquela guarda não jurídica, ou seja, o juiz não decidiu aquilo. Não, a criança vive ali com os tios de fato, mas não houve uma decisão judicial para aquele fim, né? Não houve. Aí esses tios pedem a adoção dessa criança, né? Neste caso, vai ter o estágio de convivência, tá? Por si só, né, não autoriza, certinho? Ou seja, a dispensa dessa realização do estágio de convivência. O juiz pode até dispensar, tá? Mas por si só, essa guarda de fato não dispensa a realização do estágio de convivência. De fato. De fato significa não jurídico, tá? Não houve a decisão judicial para esse fim. Beleza. Aí ele fala do prazo dessa ação, né? O estágio de convivência, cumprindo no território nacional, tem que ser no Brasil, será de no mínimo 30 dias. Tá? No mínimo 30 dias. Principalmente se for alguém de fora do país, tá? Nesse caso. Se é um estrangeiro adotando uma criança, tem que passar com essa criança no Brasil no mínimo 30 dias. Bastante simples. Aí outras regras, né? Um que eu falei já com você, muito importante, está aqui. A adoção atribui condições de filho adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessório, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Né? Então, há aí uma ação de que aquela condição de filho torna-se real, né? Torna-se real. E aí ele vem dar os direitos até o 4º grau. Mas 4º grau é primo. 4º grau é primo, triavô. Triavô, o bisa tá pai primeiro, avô segundo, bisa terceiro. 4º grau é triavô. Tá? Triavô. Certinho? Ou, mais comumente falado no Brasil, tataravô. Tá? Tá em 4º grau. Traduzindo, todos os direitos são a eles garantidos, né? Nessas situações. Perfeito? Ok, tal. Ninguém pode ser adotado por seus próprios ascendentes. Avós, bisavós, irmãos não podem adotar. Muito importante isso. Muito importante isso. Né? Ascendentes. Ascendentes são avós, bisavós, triavós. Tá? Ninguém pode ser adotado por ele. Um avô não pode
adotar um neto. Não pode. Ou pelos irmãos. Um irmão não pode adotar o outro. Não esqueça disso. Avós, bisavós não podem adotar os netos, né? E irmãos não podem adotar aos outros irmãos. Tá? Não podem adotar os outros irmãos. E aí tem um ponto que é um ponto que ficou midiático, né? Há um ano atrás, mais ou menos, que nós tivemos alguns casos no Brasil mais fortes, que é bem importante a gente comentar, né? Porque pode gerar questões de prova no sentido de historinhas, que é o seguinte. Imagine um casal, o Zé e a Maria. São casados civilmente e estes iniciam ali um processo de adoção. Ok, o processo está andando, né? E aí no decorrer desse pedido há um divórcio entre eles. Mas ambos querem continuar com o andamento do processo de adoção. E aí o juiz decide, ok, então vocês adotam o Paulinho. Aí eles vão lá e adotam o Paulinho. Isso significa que agora esse casal é ex-casal, estão divorciados, mas eles têm um filho em comum. Passa então, óbvio, a ter uma relação de uma criança com pai e mãe separados, divorciados, simples assim. Então isso significa que ele vai ficar na casa de um, o outro vai visitar, vai levar no final de semana, né? Tem ali o direito, tem os deveres dos alimentos para com aquela criança, vai pagar PA, né? Ou seja, toda essa relação ela será mantida. Perfeito isso? É possível acontecer e o divórcio antes mesmo. Acontecer antes, ou melhor, depois de divorciados, né? A permissão ali da adoção depois de divorciados. Porém, é necessário que se garanta todos esses direitos, né, em relação a essa criança, como qualquer outra criança que tem os pais divorciados, digamos assim. Simples, né? Simples, mas importante a gente lembrar para fins de prova. Ok. Tá, um ponto importante, o adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica. Tá, simples. Inclusive ter acesso a informações sobre isso. Né? Agora, esse direito é após completar 18 anos. Beleza? Tranquilo? Então ele pode ver as suas ações biológicas, mas depois de 18 anos ali, ele é garantido sem maiores problemas. Ok. Aí vem falando de algumas questões bem simples, saindo desse direito de adoção, saindo da adoção, tá? Vamos entrar em alguns outros direitos. Direito à educação, à cultura, esporte e lazer, toda criança tem, bastante simples. O Estado precisa garantir essas ações, inclusive a questão da educação, garantir um ensino fundamental, obrigatório e gratuito às crianças, na idade própria, né? Na idade própria. A progressão ao ensino médio, né? Bem tranquilo. Preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente na rede regular de ensino. Amados, o que é isso quando ele fala? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiente, preferencialmente na rede regular de ensino. Explico. Vamos lá, vamos um pouquinho na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, com fundamento na própria Constituição Federal. Existe no Brasil 2 níveis educacionais, apenas 2 níveis, educação básica e educação superior. Dentro da educação básica, que vai atender as crianças e adolescentes, ela é organizada em fases. Então, dentro dessas fases nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Né? É o formato para as ações. E essa ação nós chamamos isso de ensino regular, beleza? Porém, dentro dessa estrutura existe o que a gente chama de modalidades de ensino. Dentro dessas modalidades de ensino tem vários, como por exemplo, educação indígena, educação técnica, educação de jovens e adultos e educação especial. A educação especial é para, digamos, alguns grupos de pessoas, entre elas, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno global do desenvolvimento, pessoas com altas habilidades e pessoas com superdotação. Então, essas pessoas terão direito a essa educação especial. Tranquilo isso?
Ou seja, uma educação aonde que leva em consideração a condição daquela criança. Isso é a educação especial. Você leva em consideração a condição daquela criança. O que o ECA diz é a mesma coisa que a LDB diz. E a legislação brasileira diz, que é o seguinte, que essa educação especial, preferencialmente, será realizada dentro da educação regular de ensino. Ou seja, as crianças preferencialmente serão colocadas em escolas regulares de ensino e não nas famosas escolas especiais de ensino. Só que você tem que entender que isso é preferencialmente. Isso é para dar ênfase a uma definição que a gente chama de inclusão social, né? Agora, preferencialmente não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, isso não retira o dever do Estado de oferecer as escolas especiais. Não retira. Apesar de muitos entenderem que sim, que todas as crianças têm que ser incluídas dentro da rede regular de ensino. Eu discordo completamente dessa ação. Eu não sou o único. Tem muita gente que briga contra isso, né? Contra isso. Porém, essa relação, ela deve existir, né? Então, sim. Se eu pego uma pessoa que tem uma deficiência visual e coloco ela numa turma regular de ensino com outras crianças que não têm deficiência visual, né? Essa pessoa ela vai ter uma inclusão. Porém, não é só pegar a criança e colocar lá na turma. É necessário oferecer vários elementos de apoio a essa criança. Vários para a criança, para a turma e para os profissionais de educação que atuam com aquela criança. Isso é óbvio, né? Então, por isso que ele fala preferencialmente e não obrigatoriamente. O examinador, caso queira cobrar isso para você, ele vai falar que é algo obrigatório, que as crianças com deficiência, os adolescentes com deficiência, né, obrigatoriamente devem estar na rede regular de ensino. Isso não é obrigatório, beleza? De boa? De boa isso? Bom demais. Inclusive tem crianças que têm educação dentro do próprio hospital, né? Estão ali no hospital e elas têm que ter educação lá. Isso não é bem a rede regular de ensino. Tranquilo? De boa, tá? E aí ela é garantida essa educação. De boa? Beleza. Aí vem falar da educação, ok, tal. E aí fala de algumas questões em relação à comunicação ao conselho tutelar, né, os estabelecimentos de ensino fundamental. Então, uma escola de ensino fundamental, Kennedy, é do 1º ao 9º ano. Isso é ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Tá? As escolas de ensino fundamental devem comunicar ao conselho tutelar. Lembra que eu já disse que eu tive que comunicar, tal, e alguns colegas professores, por conta de tais ações? Né? Exatamente porque nós somos obrigados a fazer isso. Né? E, em regra, qualquer adulto tem que fazer. Tá? Porém, uma escola ela tem a função institucional de fazer essa comunicação. Tá? Comunicação de quê? De maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar. Né? Você tem que informar o conselho sobre as faltas injustificadas e a evasão escolar. Tá? Porém, de forma reiterada, né? Reiteração de faltas injustificadas, várias. E a evasão escolar. Tá? E evasão escolar. Certinho? Inclusive, eu já tive problemas com isso também. Na escola, né? Na escola, em relação a isso. Por conta de um pai que levou o filho, né, em algumas atividades, e aí a criança teve faltas injustificadas. Quando chegou ali 20%, né, da possíveis faltas, eu avisei o conselho tutelar, né, sobre aquela situação. E aí o conselho tutelar foi lá e o pai foi lá pagar sapo pra mim e tal, falando que eu não deveria, que negócio todo e tal, né? Eu só disse pra ele, olha, a lei diz que eu tenho que avisar o conselho tutelar, né? Ele disse, não, a criança tava viajando, ela tava conhecendo o mundo e tal, melhor do que estar aqui na escola. Eu concordei com ele plenamente, eu também sou da mesma ideia educacional, né? Porém, todavia, contudo, é o que a lei diz. Eu concordando ou discordando dela é o que está na lei diz, e eu, atuante naquele momento como agente público, eu tinha que garantir tal ação. Então, a falta injustificada de evasão escolar, você precisa informar ali depois de esgotados os recursos escolares. Traduzindo, chamar os pais para conversar. E isso são os recursos escolares. Né?
E elevados níveis de repetência. Então tem ali níveis de repetência elevados, conforme ali o Plano Nacional de Educação e as metas do Plano Nacional de Educação, não estando dentro daquelas metas, estão acima dos planos daquelas metas, né? Obviamente tem que informar o Conselho Tutelar sobre tal demanda, tá? Sobre tal demanda. Porque tem algum problema ali, né? Tem algum problema ali em relação ao processo educacional. De boa. Do direito, profissionalização e proteção no trabalho das crianças e adolescentes. Sabemos que é proibido que qualquer criança trabalhe, né? Sabemos disso. Porém, aqui ele vai dar a definição exata sobre essa proibição, que eu sei que você já conhece. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Tem que ser menor. 13 anos, 364 dias. 14 anos já pode. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Se é aprendiz, pode a partir dos 14 anos. Beleza? A partir dos 14 anos não pode, a partir dos 14 anos só pode na condição de aprendiz, tá? Na condição de aprendiz. O adolescente que está nessa condição, ele tem que ter uma bolsa de aprendizagem, né? Ele vai ganhar um capilé ali, né? Em regra, ele pode ganhar ali até a metade de um salário mínimo, tá? Menos, ou melhor, o mínimo que ele pode ganhar é metade de um salário mínimo nessa condição, tá? Pode ganhar um salário mínimo, pode ganhar mais, mas um mínimo, metade do salário mínimo. Por quê? Porque ele atua 4 horas, tal, né? Então ali no mínimo a metade de um salário mínimo dentro desse caso. Os adolescentes como menor aprendiz, na situação de aprendiz, é garantida a ele tanto os direitos trabalhistas quanto previdenciários. Isso é importante você lembrar, tá? E aí eu vou fazer uma comparação boba aqui para você lembrar. Preste atenção. Estagiário, remunerado ali e tal. Estagiário não tem direito trabalhista, não tem direito previdenciário. Olha que legal. Estagiário não tem direito trabalhista nem previdenciário, porque ele é estagiário. Agora, um menor atuando, acima dos 14 anos, atuando dentro da ideia de aprendiz, obrigatoriamente ele terá direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Traduzindo, FGTS, seguro-desemprego. Óbvio que tem algumas condições, por exemplo, para receber FGTS, seguro-desemprego, é necessário que ele ganhe acima de um salário mínimo. Perfeito? Se ele ganha acima de um salário mínimo, todos esses direitos aí são garantidos. Então, trabalhista, a contribuição dele para a Previdência Social, né? Então isso pode dar a ele ali direito a um auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outras demandas. Beleza? Então, importante isso quando a gente fala do menor aprendiz, na condição de menor aprendiz. Na condição de menor aprendiz. Ok. O que é ser aprendiz? Aqui vai me dar uma definição do que é essa ideia de aprendiz. O aprendiz não está vinculado à ideia da produtividade, não é o foco. Não que ele não possa produzir, mas não é o foco. Tá? O que nós entendemos como isso é o que a gente chama de trabalho educativo. Traduzindo, né? Traduzindo. É necessário que haja como principal objetivo da existência daquele trabalho o desenvolvimento pessoal e social do educando. Essa é a ideia. Tá? Que ele aprenda uma profissão, ok. É o desenvolvimento pessoal e social do educando. Tranquilo? Mas isso não pode ser inferior à produtividade. Traduzindo, o cara que contrata não pode pensar na produtividade e não oferecer a ele o desenvolvimento social e pessoal daquele educando. Certinho? Perfeito. Ele fala, o ato de ter remuneração não desconfigura o caráter educativo da aprendizagem. Tá? Não desconfigura. Ok. Vamos falar da prevenção um pouquinho aqui, da prevenção. Prevenção, né? É a ideia de garantir o direito dos adolescentes, né, e das crianças, seus direitos completos, sejam de cultura, lazer, esporte, tal. E aí ele vai citar algumas prevenções, tá? Bastante tranquilos, sem maiores problemas para fins de prova, que são bastante óbvios. Questões como, por exemplo, prevenção especial de informação, lazer, esporte, diversões e espetáculos. Como assim, Kennedy? Amados, né? Por exemplo, toda criança ou adolescente terá acesso
a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. É isso que nós estamos falando, né? Uma criança pode ir ao cinema? Pode. O filme tem que ter uma classificação etária. Tem que ter uma classificação etária para esse fim. Perfeito? Então isso é uma medida de prevenção. Uma medida de prevenção. Tá? Isso é muito importante, a ideia da prevenção. Tá? A recomendação de locais e horários para que aquilo possa ser apresentado. Tá? Isso é uma preocupação real. Né? Isso é uma preocupação real. Existe, óbvio, ainda mais no século XXI, aqui no Brasil, alguns problemas tênues, né? Algumas ações que estão ali em volta de linhas tênues, que são problemas, ao meu ver, extremamente sérios, né? Por exemplo, foi o quê? Eu acho que foi ano passado, que uma escola pública aqui no Distrito Federal, ela chamou para apresentar lá uma companhia de teatro que trabalhava com educação, mais especificamente, aquele teatro em si era mais especificamente na educação sexual. E era uma escola de ensino fundamental. E na apresentação tinha uma pessoa vestida com um boneco de um pênis gigante. Mas para falar de sexualidade não precisa disso não. Não precisa não. Foge da linha. Então por isso a classificação. Né? É por isso que o Ministério Público, por muitas vezes, acontece, igual tem aí agora, uma moça, acho que é ela fala pernambuquês, né? Eu sou filho de pernambucano, eu entendo pernambuquês. Agora eu não sei o nome dela. Eu vi uma entrevista dela aí, no Danilo Gentili, algum tempo atrás. Mas é uma moça que canta uns funk, um negócio assim, né? E ela é menor, né? Os funks ali tem uma linguagem um pouquinho mais exagerada, né? O Ministério Público entrou em cima dela. Teve um funkeiro também do Rio de Janeiro, um molequinho funkeiro do Rio de Janeiro, que o Ministério Público foi lá e entrou. Por quê? Porque é necessário da proteção, né? Da proteção daquela criança, certo? Que ela não seja explorada nem pela sua família, nem por terceiros, né? E a proteção primordialmente de outras crianças que escutam aquilo. Né? Então, por isso dessa ideia de prevenção, né? Você tem que tomar muitos cuidados em relação a isso. A questão etária, ela é muito importante, né? Não necessariamente ela vai acertar sempre, mas ela é muito importante como um modo de controle, né? Um modo de controle. Tá? Então, para evitar exageros, para evitar ações que possam prejudicar as crianças, inclusive que possam ir contra ao ensinamento da própria família. Né? Porque toda legislação diz isso, direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos diz isso, a Constituição Federal diz isso, a LDB, a Lei de Diretriz Básica da Educação Brasileira diz isso, né? Que o quê? Que a educação é de responsabilidade primária da família, dos pais. Né? Então você não pode exercer uma ação contrária a isso, mas a escola ela complementa o processo da educação. A educação brasileira complementa esse processo de educação. Né? É por isso que alguns vão dizer que a escola está lá para ensinar e a família está lá para educar. É exatamente na ideia de tentar distinguir essas duas situações. Não que eu sou tão a favor de distinguir as duas situações, mas é uma forma simples de dizer, né, que há limites, e os limites estão estabelecidos no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Beleza? Ok. Dos produtos e serviços, né, algumas proibições. É proibida a venda a crianças e adolescentes armas, munições e explosivos. Tá, é proibido. Bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda por utilização indevida. Como assim utilização indevida, Kennedy? Por exemplo, cola de sapateiro. Cola de sapateiro, na utilização indevida, pode gerar ali problemas. Tá? Então, por isso. Fogo de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu
induzido potencial seja incapaz de provocar qualquer dano físico em qualquer utilização indevida. Estamos falando de fogos de artifício, bombinha, né? Essas bombinhas gerais. Existe ali os crack, existe algumas que não têm um poder de fogo grande, né? Então esses podem. Obviamente você tem lá a questão da própria autorização das instituições que define o que é perigoso ou não, né? Para isso. Revistas e publicações com conteúdos pornográficos ou ofensivos. Amado, se as crianças não devem ter acesso a essas revistas, elas devem ter acesso a um pênis gigante numa peça de teatro na escola? É óbvio que não. Né? Bilhetes lotéricos e equivalentes. Equivalentes entenda qualquer tipo de jogo, tá? Qualquer tipo de jogo lícito, porque os ilícitos são ilícitos. Né? Qualquer tipo de jogo lícito a essa. Então, os concursos prognósticos de forma geral. Né? É por isso que quando você entra em um barzinho, né? Eu gosto de frequentar uns barzinhos, então você entra no barzinho, tem lá uma sinuca, e na área que tem a sinuca tem assim, é proibido para menor de 18 anos. Por quê? Porque equivale, né? Equivale à possibilidade de jogos ali com dinheiro, né? Então há essa característica, né? Ou uma casa de pôquer, né? De vez em quando eu vou também, então há obviamente ali uma ação voltada de evitar que eles estejam, é proibido que eles estejam, exatamente porque há um processo ali de aposta, né? Um processo de aposta possível, e isso obviamente gera problemas a essas crianças. Bastante simples. E um outro: é proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, motel, pensão, estabelecimento congênero, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Né? Simples assim. Simples assim. Então, se por acaso uma criança estiver acompanhando adultos em uma viagem e esses adultos não são os pais dessas crianças, esse adulto ele deve estar autorizado pelos pais daquelas crianças. Simples assim. Agora, se estiver acompanhado dos pais, tudo bem. Se estiver acompanhado dos pais, tudo bem. Agora, por favor, os documentos têm que estar em mãos. Então é assim, tá levando a criança para viajar? Vai parar em algum hotel? Vai? Na viagem? Vai? Então esteja com a certidão de nascimento da criança, esteja com o seu documento provando que tu é pai e mãe daquela criança. Ah, não é? Pegue o documento da autorização, pegue lá a cópia do documento da mãe que autorizou, para que aquilo aconteça, para tu não ter problemas. Perfeito? Para tu não ter problemas em relação a isso. Os documentos são importantes. Da autorização para viajar, né? Ok, basicamente ele está falando o seguinte: nenhuma criança poderá viajar fora da comarca. Comarca é uma delineação geográfica no âmbito jurídico, tá? Então você tem ali um estado, por exemplo, tem algumas comarcas. Essa definição quem decide é a justiça, no campo jurídico, do poder judiciário. Perfeito? Então uma criança não pode viajar fora da comarca aonde ela reside, desacompanhada e sem expressa autorização judicial. Essa é a regra. Perfeito? Essa é a regra. Porém, né? Quando se tratar de viajar ao exterior, a autorização é dispensável. Isso aqui é muito importante. Se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsáveis, é óbvio, né? Está ali com ambos os pais ou os responsáveis, ou viajar na companhia de um deles, autorizar expressamente pelo outro. O outro autorizou, deu um documento autorizando isso, né? Através de um documento com firma reconhecida. Tá? Então vai viajar para fora, né, do país, viajar para fora do país. A criança não pode ir só, em regra. Né? Agora, se estiver com ambos os pais, podem, ou responsáveis, óbvio. Agora, se estiver só com um deles, é necessário ter uma autorização expressa do outro sobre tal situação. Da política de atendimento. Aí ele fala das políticas de atendimento a todos, tal, né? E aí a gente entende algumas ações muito importantes. O ECA, de certa forma, ele estabelece que essa relação com as crianças, elas precisam ter, quando a gente fala, preste atenção, na política de atendimento, precisam ser descentralizadas. Como assim, Kennedy? Tanto que ele vai falar sobre a municipalização nas diretrizes desse atendimento. Traduzindo, o atendimento, em regra, parte do município. O Estado tem suas competências? Tem. Por exemplo, quando a gente vai para o campo da justiça, a justiça é o Estado. A justiça é estadual. Né? A União tem as suas competências? Tem. A própria regulamentação do ECA é realizada pela União. Né? Mas quando a gente fala da ação social para essas crianças, há o processo de municipalização como elemento primordial.
Perfeito? Daí a criação de conselhos municipais, né, voltados para os direitos das crianças e adolescentes, tal, beleza. Né? Das entidades de atendimento, ele fala algumas, né? Orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Né? Aqui, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, houve uma decisão de um juiz, né, colocando esse adolescente em uma medida socioeducativa. Ela pode ser em liberdade assistida, ela pode ser em semi-liberdade ou ela pode ser numa internação. Tá? Uma internação. Beleza, aí fala de algumas questões da criação aqui dos conselhos. E aí depois ele vai falar da fiscalização dessas entidades. Coloquei para você dar uma lida, mas não é o que mais eu entendo que pode cair na sua prova. Ok. Aqui está falando dos princípios, tá? Os princípios que é estabelecida a relação das crianças, tá? Dentre esses princípios nós temos proteção integral e prioritária, responsabilidade primária e solidária do poder público, ou seja, o Estado tem primazia na responsabilidade, tá? Primazia. Privacidade, né, das crianças, das relações inclusive jurídicas, né, aquilo que tramita na vara da infância e juventude em relação a crianças, há uma privacidade em relação àquilo, né? Intervenção precoce das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Então não dá para ficar esperando, né? É um princípio básico. Intervenção mínima, o mínimo necessário. A intervenção é sempre a mínima necessária. Tá? É a mínima necessária. Para quê? Para evitar excesso nessa intervenção. Então por isso é um princípio. Proporcionalidade e atualidade, responsabilidade parental, né? Aonde que a intervenção é sempre buscar que os pais assumam os seus deveres para com as crianças e adolescentes, né? Prevalência da família, a família sempre tem preferência em relação às ações. Obrigatoriedade da informação, né? A criança tem que ter esse direito. Tanto que a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, diz que deve ser um conteúdo, não uma disciplina, mas um conteúdo ministrado nas escolas ao Estatuto da Criança e Adolescente. Traduzindo, as crianças devem ter uma formação sobre os seus direitos. Né? Básico isso. Oitiva obrigatória de participação. A criança e adolescente em separado ou a companhia dos pais, responsável de pessoa por si, indicados bem como seus pais ou responsável, tem direito a ser ouvido e participar nos atos de definição de medidas de promoção de direito de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária, ou seja, pelo Batman. Então as crianças serão ouvidas. Bastante simples. A autoridade competente poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas. Encaminhar aos pais o responsável, o Conselho Tutelar pode fazer isso, orientação, Conselho Tutelar, algumas ações que o Conselho Tutelar pode fazer. E aí entra da questão da prática de ato infracional. Tá? Entra aí algumas questões da prática de ato infracional. O ato infracional, já comentei algumas coisas em relação com você lá atrás, mas basicamente a gente tem que entender o seguinte. Se aquele ato infracional foi cometido por um jovem, o que significa? Se aquele mesmo ato fosse cometido por um adulto, aquele ato seria caracterizado como crime ou como contravenção penal. Mas como não é um adulto, é um adolescente, e o adolescente ele é inimputável, ou seja, né, ele não pode ser penalizado criminalmente por aqueles atos, em nosso país é assim, isso significa que ele não cometeu um crime. E aí a gente dá um nome específico de ato infracional. Simples assim. Perfeito? É por isso que ele fala, serão penalmente inimputáveis. Para efeito dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Então, a data do fato deve ser considerada. Tá? A idade do adolescente, a data do fato deve ser considerada no momento de tomar essa decisão.
E aí ele fala os direitos individuais dessas crianças, desses adolescentes, mais especificamente dos adolescentes. Criança não, porque criança não tem medida socioeducativa, só ações educativas, tá? Então, nesses casos, é especificamente para adolescente. Fala, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional, ou ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária. Basicamente a mesma coisa que um adulto, né? Então, para que um adulto seja preso, tem que ser em flagrante delito, né? O adolescente, como não é delito, não é crime, então é flagrante de ato infracional. Perfeito? Tá? No caso de um adulto, é uma ordem de prisão. No caso do adolescente, não é uma ordem de prisão, é uma ordem de apreensão. Tá? É uma ordem de apreensão. O adolescente ele é apreendido. Perfeito? Então há essas diferenças, mas basicamente é a mesma coisa, utilizando essas regras. Das garantias processuais. Como todos os outros, todas as garantias processuais, tá? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem um devido processo legal. São assegurados ao adolescente, entre outras seguintes garantias: pleno e formal conhecimento de atribuições de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Tem que saber o porquê está lá. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com as vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias de sua defesa. Defesa técnica por advogado. Defesa técnica por advogado. Tem esses direitos também. Nas medidas pertinentes aos pais responsáveis. Aqui nós estamos falando de situações que o poder público pode oferecer aos pais ou responsáveis dessas crianças e desses adolescentes. Tá? Basicamente estamos falando o seguinte: encaminhar a família a um programa oficial e comunitário de proteção familiar, pode ser feito pelo Conselho Tutelar. Inclusão em programa oficial de comunitário de auxílio, né? Pode ser feito também. A tratamento psicológico ou psiquiátrico também pode ser encaminhado à família nesse sentido. Né? A cursos ou programas de orientação, muito importante, pode ser também. Né? Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Né? Determinar que o pai vá lá e matricule a criança, ele pode fazer isso também. Né? Ele pode fazer isso também. Está tendo alguns problemas hoje com algumas famílias que buscam mais o homeschool, né? Não por uma falta de responsabilidade com a criança, mas por conta de preceitos pedagógicos, educacionais, familiares ou religiosos ou qualquer coisa específica distinta, né? Mas a lei também se aplica a eles, tá? Então, assim, se você tem filhos no homeschool e o Conselho Tutelar foi aí bater na tua porta, saiba por quê, porque é obrigação do Conselho Tutelar. Ele está apenas cumprindo o que a lei diz, tá? Se a lei não mudar, homeschool vai continuar sendo proibida no Brasil. Mesmo que você tenha decisões judiciais a favor, né? Enquanto a lei não muda, haverá problemas em relação a isso. Homeschool nada mais é do que a educação em casa, perfeito? São pais que querem educar os filhos em casa, não querem mandar para a escola. É óbvio que os pais que querem educar os filhos em casa, eles têm, em tese, condições acadêmicas para isso, conhecimento para isso, né? Em tese, isso, beleza? Beleza. Obrigação de encaminhar criança e adolescente a tratamento especializado, também conselho, e advertência do Conselho Tutelar. Perda da guarda, destituição da tutela e suspensão ou destituição do poder familiar. Nesses casos aqui, juiz, né? O juiz pode decidir. Ok. Aqui ele fala de algumas situações. Verificada a hipótese de maltrato, opressão ou abuso sexual impostas pelo pai ou responsável autoridade. A autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Importantíssimo isso. Afasta, não entra na moradia, é agressor, o juiz, o capa preta pode determinar isso. Tá? Isso verificada a hipótese. Não precisa ter a prova, não precisa ter transitado em julgado. Existe a hipótese disso acontecer, então afasta o agressor da moradia comum. O juiz pode determinar isso. Tá? E dentro dessa medida, o juiz pode fixar provisoriamente os alimentos. Tá? Ou seja, você está sendo afastado, mas você tem que manter os alimentos da casa. Tá? Os alimentos da casa. Então, acesso à justiça, todo adolescente tem direito a acesso à justiça, as crianças também. Né? E aí ele vai dizer o seguinte: os menores de 16 anos, aqui é importante, né? Menores de 16 anos serão representados, os maiores de 16 e menores de 21 anos, assistidos por seus pais, tutores ou curadores. Então, bastante simples. Se é menor de 16, os pais representam esses adolescentes. Se é maior de 16 e menor de 21, os pais assistem esses adolescentes.
seja, eles não representam, eles assistem esses adolescentes. Eles participam, mas só para assistir às ações. Tá? A autoridade judicial dará curador especial à criança ou adolescente sempre que o interesse deixe colidir com seus pais ou responsáveis. Curador especial é alguém que possa defender a criança nos seus interesses, quando esses interesses forem divergentes dos interesses dos seus pais ou responsáveis. Tá? Dos seus pais ou responsáveis. Beleza? Da Justiça da Infância e da Juventude, alguns pontos aí para você ler. Da perda do poder familiar, já trocamos essa ideia. Da destituição da tutela, também já vimos isso, né, de certa forma. É necessária a decisão judicial, né? Da colocação em família substituta, ok. Da apuração, já trocamos ideia. O Ministério Público. Ministério Público, como é um assunto de assistência social, eu gosto sempre de falar do que tem no Ministério Público, porque o Ministério Público é o primo mais velho da assistência social. O que a assistência social faz no âmbito administrativo do Poder Executivo, o Ministério Público ele leva ao Poder Judiciário, né, como o responsável por defensor da lei, ele é o custos legis, né, o fiscal da lei, o parquet, o dominus litis, né, o dono da ação penal pública. Então o Ministério Público deve levar essa ação ao Poder Judiciário quando for o caso. Então toda vez que administrativamente a assistência social ou o conselho tutelar não consegue resolver, eles conseguem levar isso ao Ministério Público. Né? Por isso ele fala, compete ao Ministério Público promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes. Ele acompanha, promove, né, ali os procedimentos relativos a essas infrações. E promove e acompanha as ações, importantíssimo, ações de alimentos e procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar. Então, ações de alimento, o Ministério Público tem que acompanhar. Suspensão e destituição do poder familiar, ele tem que acompanhar. Tá? Bem como oficia em todos os demais procedimentos de competência da Justiça da Infância e da Juventude. Então, lá junto à Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público vai estar acompanhando essa demanda, tá? Essa demanda ali. Ok, proteção de infrações administrativas. Comentar aqui infrações administrativas. Por desencargo de consciência do professor, porque vocês se tornam servidores públicos e como tais, vocês precisam saber. Né? É o seguinte, ó, se o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de ensino fundamental, pré-escola ou creche, preste atenção, deixa de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita, só precisa suspeita, ou confirmação de maus tratos contra crianças ou adolescentes, esses serão penalizados administrativamente. Entre eles, multa de 3 a 20 salários de referência. Há uma referência de salário, ela muda, e aí a partir dessa referência de 3 a 20 salários de referência. Se for reincidente, nesse caso se paga-se o dobro. Simples assim. Perfeito? Tá? Então eu, como quando era professor, né, se eu não denunciasse, poderia entrar nesse âmbito administrativo aí. Tranquilo? E finalizando, ele fala, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, na respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, informar a justiça, a polícia, né, e outros. Isso pode ser feito também. Tá? Mas obrigatoriamente deve ser comunicados ao Conselho Tutelar sem prejuízo, sem retirar a ideia de chamar a polícia, por exemplo. Tá? Faz isso, mas pode chamar a polícia também. Beleza, este é o Estatuto da Criança e Adolescente. Este é o Estatuto da Criança e Adolescente. Amados meus, eu fico por aqui, né? Mas daqui a pouco nós voltamos com um exercício, né? Tem mais uma lista de exercício em relação a esse assunto. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.